Bom, primeiramente, bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. A gente vai agora resolver alguns exercícios, né, referente ao conteúdo teórico aí, que vocês tiveram comigo e com o João Lucas, né, mais especificamente com o João Lucas, que ele foi o cara que passou o conteúdo teórico para vocês. E lembrando, né, essa é uma revisão de movimento uniformemente variado e alguns tipos de lançamento. Lançamento horizontal, né, e lançamento oblíquo. Então, espero que você goste da resolução. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com o João Lucas, que a gente vai tentar estar ajudando vocês da melhor forma possível. Beleza? Então, fico muito grato pela atenção. Se você tentou resolver o exercício e ficou com alguma dúvida, aqui é o momento perfeito para você tirar suas dúvidas, tá? Vamos aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Beleza? Vou deixar aqui perfeitinho do jeito que está aqui. Legal. Vamos, então, para a nossa primeira questãozinha, tá? Vou colocar aqui assim. Isso, primeira questão. Olha só, a primeira questão diz o seguinte, pessoal. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Pessoal, vocês viram ali com o João Lucas, né, de maneira bem interessante, como é que a gente poderia calcular a aceleração. Ó, ele falou para vocês o seguinte, a aceleração ela é uma razão entre a variação da velocidade. O que é a variação da velocidade, Antônio? A diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Então, VF menos VI. Era uma razão dessa variação da velocidade, sobre a variação do tempo. Antônio, variação do tempo é o conceito de intervalo de tempo, né? Exatamente. E aí, veja, ó, vamos lá prestar atenção agora nos dados e ver como é que a gente substitui aqui. Bom, a primeira coisa que você pode ver claramente é que o intervalo de tempo que a gente está considerando aqui é de 5 segundos. Opa, legal. Então, a gente sabe que esse denominador aqui, ó, ele vai ser 5, tá? Agora, o que a gente precisa decidir é quem é a velocidade final, quem é a velocidade inicial. Antônio, como é que a gente pode descobrir esses caras? Bom, somente analisando o nosso enunciado. Ó. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso. Opa, então ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, significa que a velocidade inicial dele era quanto? 0. Então, a velocidade dele passou, depois de 5 segundos, a ser 30. Então, a 30 é a velocidade final. Velocidade final, que é 30, menos velocidade inicial, que é 0. 30 menos 0 dá próprio 30, né? 30 dividido para 5 dá o próprio 6. Então, essa aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, primeira questão, uma questão somente para você aplicar o conceito de aceleração, né? A definiçãozinha ali. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E show! Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão, eu quero que vocês analisem muito bem ela, tá? Leiam muito bem ela aí, para a gente ver o que está acontecendo. Ó, um móvel que se desloca em MUV, com os seus espaços variando com o tempo de acordo com a seguinte função. Então, esse móvel se desloca em MUV, né, com os seus espaços variando de acordo com essa função que está embaixo. Bom, essa função aí, Antônio, acho que eu estou lembrado dela, ela veio de algum lugar, né? Exatamente. Essa é a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, ó, S igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, né? Mais meio de aceleração vezes t quadrado. Essa é a função, né, digamos assim, primária, né? Para a gente poder substituir os dados e encontrar a função horária de cada móvel, dependendo da situação. Aí ele dá a função horária desse móvel específico. E ele pergunta o seguinte, ó, determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Se você conhece essa funçãozinha, né, do segundo grau, você pode comparar com essa daqui, para você ver quais são os valores que estão no lugar de cada um, né? Por exemplo, ó, eu sei que a minha posição inicial é esse termo, né, S0, e ele não está do lado de nenhuma variável, ou seja, é um número que aparece sozinho na expressão. Logo, o número que aparece sozinho aqui, ó, é o menos 5. Logo, eu já sei que a minha posição inicial ela é igual a 5. Antônio, mas e aí? Aqui, pessoal, ó, faltou até uma coisinha, mas vamos corrigir agora. Aqui eu não coloco em qual unidade de medida está essas grandezas, mas vamos arrumar isso, ó, considerando que está no SI, tá?
Ou seja, a posição inicial, então, é 5 metros, beleza? Foi até uma falha minha, eu peço desculpas aí, que a gente tem que especificar, né? Qual o sistema de unidade de medida estão essas grandezas, tá? Velocidade inicial, Antônio, qual vai ser a velocidade inicial? A velocidade inicial, pessoal, se você compara com essa expressão aqui, é quem acompanha o tempo, ó. Tempo elevado a 1, né? E é porque a gente também tem um outro tempo elevado ao quadrado aqui, mas a velocidade é quem acompanha o t elevado a 1. Nesse caso é quem? É o 6. Então, ó, velocidade positiva de 6 metros por segundo, né? Antônio, e a nossa aceleração? Olha só, pessoal, a aceleração que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, a aceleração é esse azinho, né, que está acompanhando um t ao quadrado. Só que, veja, tem um denominador 2 aqui. Aqui a gente sabe que o cara que está acompanhando o t ao quadrado é o menos 1, né? Mas e aí, Antônio, vai ser qual a nossa aceleração? Vai ser menos 1? Não, pessoal, não pode ser o menos 1, tá? Vai ter que ser menos 2. Por quê? Porque daí se você substituir o a por menos 2 simplifica com 2 e aí vira menos 1. Ou seja, a nossa aceleração ela vai ser menos 2, tá? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração, ó, ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, a gente achou aqui as coisas que ele pede no item A. Vamos para o item B, ó. O instante em que o móvel passa pela origem das posições. Pessoal, essa pergunta ela é muito interessante. Ele está perguntando o seguinte, ó, qual é o instante de tempo t, né? Nesse caso, a gente vai ver que existe mais de um instante, em que esse móvel passa pela origem. Pessoal, a ideia de passar pela origem é a ideia de que essa posição final aqui, ó, ela tem que ser zero, porque você está passando pela origem das posições. Então, eu peguei aqui, ó, já substituindo, né? Peguei essa mesma função, beleza? O que a gente vai fazer? Ó, a gente sabe que esse S tem que ser zero. Então, peguei tudo isso e igualei a zero. Organizando aqui, né, vai ficar menos t ao quadrado, mais 6t menos 5 igual a zero. Beleza, Antônio? Show! O que a gente faz agora? Bom, você acabou de perceber que você vai cair numa equação de segundo grau. Agora, você pode utilizar de artifícios matemáticos, né, que você sabe aí, para calcular essas raízes. Ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Você vai encontrar um delta igual a 16, né? Que o b é 6, 6 ao quadrado 36, menos 4 vezes menos 1, né? Vai dar menos 4, vai dar mais 4, perdão, só que daí com menos 5 vai dar menos 20, beleza? Lembre-se, né? O a é quem acompanha o t ao quadrado, nesse caso é menos 1. O b é quem acompanha o t, nesse caso é o 6, e o c é quem é o número sozinho, nesse caso é o menos 5. O delta vai dar 16. Substituindo aqui na equaçãozinha, né, de resolutiva da equação de segundo grau, a gente vai encontrar duas raízes, tá? A gente vai encontrar o t igual a 1 e a gente vai encontrar o t igual a 5. Qual é o significado disso, Antônio? O significado disso é que nesses dois instantes de tempo, durante o percurso do móvel, vai ser o momento que ele vai passar pela origem das posições, tá? Vai passar pelo marco zero. Se alguém tiver um pouquinho mais de curiosidade a respeito disso, pode entrar em contato comigo, João Lucas, para a gente mostrar esse gráfico, por exemplo, no GeoGebra, para você ver o que está acontecendo direitinho, beleza? Mas, a grosso modo, aí para resolver a questão, a gente pode parar aqui, beleza? No item C, ele pede, né, a função horária da velocidade. Pessoal, função horária da velocidade. No movimento uniforme, né, você não precisa ter função horária da velocidade, porque a velocidade ela é constante. Então, em qualquer instante de tempo, a velocidade é a mesma. Já no movimento uniformemente variado, você tem ali, né, a velocidade variando. Então, é interessante eu ter uma função que me dê a velocidade em qualquer instante de tempo, sabendo qual é a velocidade inicial e sabendo qual é a aceleração que o móvel está adquirindo. Então, ó, V é igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Essa é a expressão, né, geral, digamos assim. E aí eu substituo os dados que a gente conhece, que é a velocidade inicial, que a gente pegou lá da função do espaço, e a aceleração, por menos 2, pronto, a gente tem a nossa função horária da velocidade. Antônio, mas como é que funciona isso? Eu só preciso ter a velocidade inicial e a aceleração? Só, porque agora você pode perguntar, por exemplo, qual vai ser a velocidade no instante de tempo igual a 1? Aí você vem aqui, substitui por 1 e resolve. Instante de tempo igual a 2, substitui aqui e resolve. Assim você vai encontrar, beleza? Você vai encontrar uma velocidade para qualquer instante que eu te pedir, tá? Por isso, função horária da velocidade. Show? Então, mais uma questãozinha resolvida. Vamos para a terceira questão. Ó, a terceira questão é o seguinte. Em uma rodovia, um móvel parte no instante t igual a 0 segundos, apresentava, né,
uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Sabendo que este móvel se deslocou apenas em linha reta e com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, determine a função horária da velocidade. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Ele já está pedindo aqui a função horária da velocidade. Você sabe que a função horária da velocidade, a expressão geral é v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Antônio, mas ele diz aqui que no tempo t igual a 0, a velocidade era 10. Isso aí. Então, a sua velocidade inicial nesse problema é 10. V igual a 10. Mais a aceleração. Qual é a aceleração? 5. Então, 5 vezes o tempo t. Antônio, só isso? Só isso, pessoal. Aqui você pode prestar atenção num pequeno detalhe que é muito interessante. Ele fala que no tempo igual a 0, o móvel apresentava uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Isso aqui confunde algumas pessoas que não entendem como é que a gente trabalha com um referencial, origem, né? Quando a gente marca um intervalo e etc. Porque você pode pensar assim, pô, Antônio, mas no tempo igual a 0, o móvel não tem que estar em repouso porque o tempo é 0? Na verdade, não. Imagina que você esteja olhando uma rodovia e está passando um carro. Na hora que ele passa por você, você começa a cronometrar o fenômeno. Naquele momento que você começou a cronometrar o fenômeno, é no tempo igual a 0 para o qual você está observando como o fenômeno se comporta, mas naquele momento o carro já tinha uma velocidade. É mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse probleminha. Tá, mas aí ele pergunta também a velocidade deste móvel no instante t igual a 4 segundos. Pessoal, para você, em quilômetros por hora, né? Para você encontrar essa velocidade é fácil, velocidade é igual. A gente sabe que é 10 mais 5 vezes t. O tempo sendo 4 segundos, 5 vezes 4 dá 20, mais 10 dá 30. Ou seja, essa velocidade é 30 metros por segundo, né? A gente está vendo que está tudo aqui ligado, as distâncias estão sendo dadas em metros, os tempos estão sendo dados em segundos, e a aceleração em metros no quadrado. Logo, essa velocidade ela tem que estar em metros por segundo. Mas ele pede essa velocidade em quilômetros por hora. Logo, o que a gente pode fazer? Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, né, essa velocidade em quilômetros por hora, ela vai ser igual a 30 vezes 3,6. Tá? É assim que a gente converte metros por segundo para quilômetros por hora. A gente multiplica isso por 3,6. E aqui vai dar 30 vezes 3,6, vai dar 108. Então, essa velocidade em quilômetros por hora é 108 quilômetros por hora. Beleza? Então, mais uma questãozinha resolvida. Essa questão é uma questão, né, de aplicação da equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli ela é muito legal e ajuda a gente a resolver vários problemas. Olha aí, a distância percorrida por um automóvel que viaja a 40 km por hora após a ação dos freios até que pare é de 8 metros. Admitindo-se constante a sua aceleração devido à freada, com a velocidade do automóvel igual a 80 km e supondo as mesmas condições anteriores, o espaço percorrido pelo automóvel após a freada será de... Tem duas maneiras de você resolver essa questão. Eu vou resolver essa questão utilizando a análise fria da expressão da Torricelli, tá? Mas caso você queira fazer de outra maneira, sinta-se à vontade. Ou caso você queira saber como fazer isso de outra maneira, você pode vir até mim ou ao professor João Lucas, que a gente vai estar auxiliando vocês. Mas olha só, a equação do Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a nossa aceleração vezes ΔS. Só que aqui eu já vou fazer algumas adaptações. Por quê? Se o móvel está freando, né, a velocidade final dele é 0. Então, isso aqui é 0. A velocidade inicial dele, bom, aí sim depende, né? Porque tem duas situações ali. A aceleração ela é negativa. Se esse A é negativo, eu posso colocar que isso é menos 2 vezes A vezes ΔS. Sendo assim, eu vou isolar o ΔS, né? Porque a pergunta é em relação aos deslocamentos. Isolando o ΔS, vai ficar com o seguinte, ΔS é igual a V0 ao quadrado sobre 2 vezes a nossa aceleração. Beleza, Antônio, mas e aí? E aí é o seguinte, dadas as mesmas condições anteriores, né, ou seja, não se alterou, ou seja, você pode considerar, por exemplo, que a aceleração ela foi de mesma intensidade nos dois casos, o que a gente percebe? A gente percebe que o deslocamento do carro ele é diretamente proporcional à velocidade inicial ao quadrado. Como assim, Antônio? O que isso significa? Significa o seguinte, que se você está dirigindo um carro, por exemplo, com uma velocidade inicial de 20 km por hora e você freia ele, você percorre uma certa distância até parar. Se a sua velocidade, antes de você começar a frear, for maior
você vai percorrer uma distância maior. Muito claro, né? A pessoa percorrendo uma velocidade de 20 km por hora percorre uma certa distância após frear. 100 km por hora vai percorrer uma outra distância. Beleza? Essa mesma ideia. Só que aqui a gente percebe que o deslocamento ele é diretamente proporcional, vou usar o símbolozinho de diretamente proporcional, à velocidade inicial ao quadrado. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se a sua velocidade dobrar, né, a velocidade está dobrando, como o deslocamento é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, se a sua velocidade dobra, a sua distância quadruplica, porque 2 ao quadrado dá 4. Antônio, como assim? Explica outro exemplo. Imagina, se a sua velocidade fosse 10 km por hora, você percorreria uma certa distância. Agora, se você triplica essa velocidade, por exemplo, para 30, a sua velocidade sendo 3 vezes maior, você percorreria uma distância 9 vezes maior, que é 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui você vê que a velocidade ela era 40 e ela foi para 80, né? 80 km por hora. E aí, Antônio, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o seguinte, que ela dobrou, né? Se ela dobrou, 2 ao quadrado dá 4, ou seja, essa distância tem que ser quadruplicada, né? Veja, quadruplicada. Se ele se movia, no primeiro caso, 8 metros, 4 vezes 8 dá 32. Ou seja, o deslocamento, no segundo caso, é de exatamente 32 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa. Tem uma outra maneira de você resolver essa questão. Caso você queira saber, pode entrar em contato comigo. Essa questão é uma questão de problema de encontro dos móveis. Vamos resolver? Olha só, ele fala assim, ó. Um carro A se encontra em repouso em uma rodovia, quando passa por ele um carro B, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Ele fala, no instante de B por A, o carro A inicia, né, um movimento uniformemente variado. Então, imagina, está passando um carro por você está parado aqui, em repouso, né? Na hora que passa esse carro por você, você já começa a acompanhar ele. Você começa a acompanhar, não, mas você sai também. Claro, como esse outro carro aqui já estava em movimento, você sai com uma desvantagem, mas você sai em movimento uniformemente variado, ou seja, você sai acelerando, né? Enquanto outro carro não, ele está com velocidade constante, beleza? O que isso significa? Significa que se você der tempo suficiente, uma hora esse carro que saiu em desvantagem, ele vai alcançar o carro que saiu, né, digamos assim, em vantagem. Ele fala que o carro que estava aí, né, o carro A se encontra em repouso, beleza, e o carro B ele passa com uma velocidade constante. Qual é a ideia? Se o carro tem uma velocidade constante de 10 metros por segundo, significa que ele está em movimento uniforme, beleza? Exatamente, movimento uniforme. Então, ó, e já o outro carro, o carro A, como ele vai passar aí com uma aceleração de 2 metros por segundo, ele está em movimento uniformemente variado. E aí, Antônio, como é que eu faço para descobrir o tempo que ele se encontra? Vamos lá. É só você fazer o seguinte, você vai ter que projetar as duas funções horárias. A função horária do móvel B, que tem uma velocidade constante, e a função horária do móvel A. Vamos lá, então? Ó, a função horária do móvel B. Tá? A função horária do móvel B é S igual a S0, mais velocidade, né, inicial de B, vezes T. Só que essa velocidade aqui, ó, eu nem preciso colocar aquela inicial, né, porque, na verdade, é só a velocidade mesmo. Claro, velocidade constante. Então, ó, posição inicial dele. Eu vou considerar que a minha origem é no momento que os carros estão passando pelo... que no momento que esse carro aqui, ó, encontra com esse. Ou seja, ambas as posições eu posso considerar como sendo a origem, ou seja, posição inicial 0, tanto para o B quanto para o A. E aí, no caso do B, vai ficar só a velocidade dele, que é 10 vezes o tempo. No caso do A, vai ficar 0. A velocidade dele inicial é 0 também, porque ele estava em repouso. E aí vai ficar meio de AT quadrado. Essa aceleração é 2. 2 por 2 dá 1. Ou seja, vai sobrar apenas o T quadrado. E agora, Antônio, o que tem que acontecer para eles se encontrarem? Para eles se encontrarem, a posição de ambos, a posição final de um tem que coincidir com a posição final de outro. Então, ó, a posição final do A é T quadrado, a posição final do B é 10T. Você vai cair numa equaçãozinha do segundo grau, né? T quadrado menos 10T é igual a 0. Resolvendo isso, você vai ter duas raízes, né? Aqui, método de evidência, claro, para resolver a equação do segundo grau. Qualquer dúvida nessa parte de matemática mais básica, pode recorrer a mim ou ao João Lucas, tá? Você vai encontrar duas raízes, t igual a 0 ou t igual a 10 segundos. Pessoal, aqui
né? A equação de segundo grau, a parte matemática, ela vai te dar duas soluções. Mas qual é a que é proveitosa para mim? Esses 0 segundos ou 10 segundos? 10 segundos, porque aí é o momento posterior, né, a esse ponto inicial aí que eles se encontram. Mas esses 0 segundos faz sentido? Na verdade, até faz. Porque nos 0 segundos eles também estão na mesma posição, que é o momento em que o carro A está parado, né? E o carro B vem e passa por ele, que é o momento que a gente começou a analisar o que estava acontecendo. Beleza? Mas a nossa resposta aí, ela é 10 segundos. Tudo bem? Então, alternativa B aqui. Outro probleminha de encontro dos móveis, tá? Nesse caso aqui, é um problema relacionado a um problema um pouquinho diferente, né? A gente vai ver aqui, ó. Um atleta corre a certa velocidade constante, linha reta, e ultrapassa um carro que está acelerado do repouso, né? Acelerado 2 metros por segundo ao quadrado. Do repouso significa que a velocidade dele inicial era 0, na mesma direção e sentido. Um instante de tempo t igual a 0 é o tempo inicial da aceleração do carro e também o instante de tempo em que o atleta passa pelo carro. O atleta consegue se manter à frente do carro por 3 segundos. Qual a velocidade do atleta? Vamos lá. Então, pessoal, aqui que a gente pode fazer? Vamos, de novo, descrever as duas funções. Ó, a função do atleta, S do atleta, é igual à posição inicial do atleta mais velocidade do atleta vezes o tempo. Veja que a velocidade do atleta é justamente o que a questão está pedindo, ou seja, eu não sei. A posição final do atleta, então, vai ser a posição inicial. De novo, eu vou usar o mesmo princípio da questão anterior para admitir que a posição inicial de ambos é 0. Mas velocidade, né, do atleta vezes o tempo. Veja que isso aqui eu não tenho, né? Então, guardei isso aqui. Agora, vamos ver o que está acontecendo com o carro. A posição final do carro vai ser igual. É um movimento uniformemente variado. Então, ó, posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de aceleração vezes t ao quadrado. Beleza? Veja, pessoal, posição inicial de novo, 0. Né? Velocidade inicial, 0 também, que ele parte do repouso. A aceleração é 2. 2 por 2 dá 1. Vai de novo, vai ser somente t ao quadrado. Né? Ficou somente t ao quadrado. E agora, Antônio? E agora a gente sabe, ó, que para eles se encontrarem, né, as posições têm que coincidir. E a questão fala que o atleta consegue se manter à frente do carro por 3 segundos. Ou seja, no tempo igual a 3 segundos, a gente pode admitir que foi o encontro deles, né? Vamos resolver isso aqui? Então, ó, a velocidade do atleta vezes o tempo. Posição inicial tem que ser igual à posição do carro, né? Posição final do atleta tem que ser igual à posição final do carro. Então, as expressões ficam assim. É no tempo igual a 3 segundos. Agora, a gente substitui o t por 3. Vai ficar 3VA, que é igual, né? 3VA, que é igual a 3 ao quadrado da 9. Ou seja, VA é igual a 9 dividido por 3, que dá 3 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do atleta, pessoal, é 3 metros por segundo. Agora, um probleminha de queda livre, tá? Para vocês aí do segundo ano, que tem que dar uma revisada nesse conteúdo. Ó, um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, no local onde a aceleração a aceleração, né, da gravidade da Terra é dada por, aí ele fala, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade. Pessoal, problema tranquilinho que a gente pode resolver ele com apenas Torricelli, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes ΔS. Lembrando que nesse caso aqui, como é a queda livre, né, a gravidade ela tem um sinal positivo, porque ela está a favor da velocidade do movimento. Tá? Então, vetor velocidade, vetor gravidade, aceleração da gravidade no mesmo sentido, positivo. Tá? E aí, veja, a velocidade inicial é 0, porque ele fala que foi abandonado esse corpo. Aí, ó, velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔS, que é 20. Isso vai ser igual a 400. E aí, ó, a velocidade tem que ser igual a raiz de 400. Antônio, eu aprendi. Aí, ó, você pode ver, ó, velocidade é igual. Qual é a raiz de 400, pessoal? 20. Então, 20 metros por segundo. Né? Então, aqui, ó, 20 metros por segundo. Acabou o probleminha. Agora, uma questão de lançamento vertical para cima, uma questão que a gente vai aplicar a mesma ideia, só que vai fazer um pequeno aditivo. A gente vai pegar o sinal da gravidade e vai trocar. Ó, o gafanhoto imprime ao seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente, ou seja, para cima, né? Qual é a velocidade inicial necessária para o inseto alcançar uma altura de 0,2 metros?
Vamos lá, então? Mesma coisa, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Agora eu vou colocar menos 2 vezes gravidade vezes ΔS. Por quê, Antônio? Porque, veja, se ele está indo para cima, o vetor velocidade está para cima e o vetor aceleração da gravidade está para baixo, né? Vetores contrários. Ou seja, a gravidade, em vez de contribuir para a velocidade, para aumentar a velocidade, ele fica retirando velocidade. Mais ou menos essa ideia, né? Vamos substituir os dados. Então, ó, a velocidade final, se eu considerar que esse é o ponto mais alto da trajetória, é zero. Então, ó, é zero igual a velocidade inicial ao quadrado, que é justamente o que eu quero, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o nosso deslocamento, que é 0,2. Né? Então, passando esse termo todo para cá, fica positivo. Ou seja, velocidade inicial ao quadrado. Aqui só fazendo um jogo de sinal, né, pessoal? Isso é igual 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 0,2 vai dar 4. Ou seja, a nossa velocidade inicial é igual a raiz de 4. E a raiz de 4 é igual a 2. Ou seja, a velocidade é 2 metros por segundo. E morreu a questão. Essa questão é uma questão de desafio. Eu quero que vocês tentem fazer para aumentar a interação entre nós, né, os professores aqui que estamos ajudando vocês, e vocês. Tá? Então, tentem fazer aí. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. A questão de lançamento horizontal diz o seguinte, ó, uma esfera desloca no plano horizontal a uma velocidade de 4 metros por segundo. Despreze os atritos e considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o alcance horizontal da esfera no momento em que ela atinge o solo. Pessoal, esse assunto de lançamento horizontal, você tem que lembrar que o movimento acontece em dois eixos, né? No eixo X e no eixo Y, tá? No eixo Y, a gente tem a aceleração da gravidade, beleza? E, portanto, é um movimento uniformemente variável. No eixo X, você não tem aceleração nenhuma, portanto, movimento uniforme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o que eu sei de movimento uniformemente variado para encontrar o tempo que isso demora para acontecer. Porque o tempo tem que ser o mesmo, né? Para o tempo que ele demora para chegar até o solo em relação ao eixo Y, o tempo que ele demora para chegar ao solo em relação ao eixo X. Então, encontrando tempo, eu utilizei aqui a equação da posição, né? Da função horária da posição, S igual a S0 mais velocidade inicial vezes tempo, mais meio de GT quadrado. Aqui, o que eu fiz? Ó, peguei o S0 e passei para cá, só para vocês verem uma manipulaçãozinha da equação, né? Ficou S menos S0, como a velocidade inicial é zero, isso aqui vai embora, ficou meio de GT quadrado. E aí, veja, esse S menos S0 é o deslocamento, né? A variação da posição, que no nosso caso aqui é a própria altura. Isso é igual a meio, já substitui a gravidade por 10 vezes T ao quadrado. A nossa altura é 5, olha aqui, ó. Então, substituindo por 5, vai ficar igual a 5t quadrado, que é a mesma coisa, né? Passando o 5 dividindo para cá, vai ficar igual a 1. Então, t ao quadrado é igual a 1. Qual é o número que é ao quadrado dá 1? Bom, existem dois, né? O mais 1 e o menos 1. Mas como o tempo negativo para a gente não faz sentido físico, vai utilizar apenas o mais 1. Então, o tempo é 1. Agora, se eu quero saber o alcance, quero saber qual foi o deslocamento no eixo X, tá? E no eixo X é movimento uniforme. Então, ó, o deslocamento é igual ao produto da velocidade em x vezes o tempo. Como em x a velocidade não varia, né? Movimento uniforme, é só substituir. Ó, a velocidade em x é 4 vezes o tempo, que é 1. Logo, nosso alcance é de 4 metros. Questão morreu. Tá? Olha aí, ó. Próxima questãozinha, lançamento oblíquo. Tá? Uma bola é lançada obliquamente do solo com velocidade de 36 km por hora em um local onde a resistência do ar pode ser desprezada e onde o valor da aceleração da gravidade vale, e aí foi uma agitação, pessoal, é 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Admita o solo como sendo horizontal. Veja a figura abaixo. Ele mostra a figura abaixo, né? Dá para ver aí que a nossa inclinação é uma inclinação de 30 graus, certo? Então, a gente pode calcular o tempo, né? Ele pede o tempo de permanência do ar na bola. Como vocês viram de maneira teórica, a gente pode calcular o tempo total desse movimento pela seguinte expressão, ó. Tempo total é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ sobre gravidade. Agora é só substituir os valores. Ó. A velocidade inicial é 36 km por hora. Porém, as nossas unidades de medida estão no SI, menos esse cara aqui, né? Está no usual. Ó. Aqui está no SI, metro por segundo ao quadrado, e etc. Né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos converter essa velocidade vamos converter essa velocidade aqui, ó, para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Divide por 3,6, que vai dar exatamente 10 metros por segundo.
né? Ou seja, essa velocidade de 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Substituindo aqui, ó, a velocidade inicial sendo 10 vezes o seno de θ, seno de 30 é 1 sobre 2, pessoal. Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Lembra lá da tabelinha trigonométrica. E aí, eu substituindo por 1 sobre 2, a gravidade sendo 10, dá para simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar nada mais que 10 para 10, que dá 1. Ou seja, o tempo total que esse corpo permanece no ar é exatamente 1 segundo. E para finalizar, mais uma questãozinha de desafio para vocês. Então, vocês têm duas questões de desafios que vocês podem tentar fazer aí, sozinhos, né? Para aumentar a interação entre eu, João Lucas, e vocês, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço demais pela atenção. Qualquer dúvida referente a essa lista, eu quero que vocês entrem em contato comigo ou assistam, pelo menos, essa videoaula aí de resolução, beleza? Qualquer dúvida mesmo, pessoal, vocês podem entrar em contato, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, beleza? Mas aí, qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato, beleza? Comigo ou com o João Lucas, e já fico muito grato pela atenção, beleza? Até uma próxima e